Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais uma aula no projeto Auxílio ao Mestre. Você que tem nos acompanhado ao longo dos anos sabe o quanto nós amamos realizar esse trabalho, que é ministrar as lições da revista da CPAD. E neste quarto trimestre, o último trimestre de 2022, nós estamos estudando acerca da justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Está sendo uma bênção de Deus. Eu tenho certeza que tanto você quanto eu estamos sendo edificados pelo Espírito Santo de Deus. E dando continuidade, meu amado, a esta sequência de estudos, hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. A leitura bíblica encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 37, versos do 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Desde que o povo de Israel foi disperso para o Império Assírio, as 10 tribos do norte, e depois as tribos de Judá para o cativeiro babilônico, que deu por volta do ano 600 mais ou menos, Israel foi disperso pelo mundo. Muito embora o cativeiro tenha se encerrado 70 anos depois,
o cativeiro babilônico, e muitos judeus voltaram para Israel, mas isto foi apenas uma parcela, porque muitos judeus permaneceram na Babilônia, permaneceram naquelas nações pagãs, então foi uma pequena parcela. Então a diáspora que aconteceu do exílio dessas tribos, não ocorreu o retorno pleno, uma parte somente dos judeus voltaram, e assim também foi até mesmo nos dias de Jesus. Haviam judeus espalhados nos 4 cantos da terra, mas a promessa do profeta Ezequiel é de que haverá o ressurgimento, o ajuntamento deste povo novamente na sua terra natal. Mas no ano 70 depois de Cristo, Israel foi mais uma vez disperso pelo Império Romano. E eles foram enviados, refugiaram em várias nações e se espalharam. E desde então, do ano 70 depois de Cristo, até o ano de 1948 aí, dos nossos dias, vamos dizer assim, da nossa geração é testemunha disso, Israel, ele retornou, ressurgiu enquanto território, enquanto nação, enquanto país reconhecido pela ONU, fruto do trabalho de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Mas a profecia de Ezequiel em relação ao Vale de Ossos Secos dão conta de que primeiro surgiria o quê? O avivamento, ou seja, o povo seria a parte visível, a parte material, o corpo, nervo, músculo, tendões e pele. Mas faltava ainda o quê? O sopro do Espírito, faltava o avivamento. Então Israel vai passar por um despertamento e por um avivamento. E o pleno retorno do povo judeu, conforme descrito no livro de Ezequiel, vai se cumprir no decorrer do milênio, onde os judeus retornarão para Israel e servirão ao Senhor, e de lá será o governo mundial. É sobre isso que nós vamos falar na presente lição. Sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Esse texto, essa passagem é conhecida de todo o povo de Deus. Muito embora, muitas vezes a gente pregou e ensinou esse texto fora do contexto real do que ele significava. Ali representava a decadência, a degradação moral e espiritual e a sua morte espiritual deste povo e até a morte política, porque eles perderam o espaço físico do qual eles tinham, que era o território. Mas a profecia fala que eles vão ressurgir, como de fato ressurgiu na nossa era no ano de 1948 enquanto Estado. Então nós vamos ver que esse Vale dos Ossos Secos é uma simbologia, uma representação de Israel e o que Deus fará a favor deste povo no decorrer dos séculos. Os ossos secos. O que nós vemos aqui é que o Espírito levou o profeta em uma visão, como várias outras visões que o Espírito levou ele. O Espírito dessa ocasião o levou até um vale de ossos secos. E ali, esses ossos secos, eles representavam o quê? A morte política e a morte espiritual da nação. Então precisa compreender que ali o Senhor estava mostrando a morte espiritual e a morte política daquele povo. Perdeu a soberania, perdeu o seu território, foi conduzido para uma outra nação. A visão também do vale, irmão, o vale fala da morte, o vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, na Bíblia, o vale, ele é uma simbologia também das trevas. Como Israel havia mergulhado nas densas trevas espirituais, se envolvendo com os demônios, se envolvendo com os falsos deuses e atraindo sobre si a maldição. Então, os ossos representavam Israel e o vale ali era a condição espiritual. Eles haviam mergulhado nas mais densas trevas e, por isso, aquelas consequências terríveis que recaíram sobre a nação. O significado.
Afinal de contas, qual é o significado daqueles ossos secos ali na visão de Ezequiel? Está mais do que claro. O próprio texto já traz a explicação. Os ossos espalhados em torno daquele vale dos ossos que ele viu representavam o reino de Israel e o reino do sul em Judá. O reino do norte, o reino em Israel, ele foi para o cativeiro cerca de 100 anos antes do reino de Judá, o reino do sul. Então eles foram para o cativeiro assírio. E Judá foi para o cativeiro babilônico, tá certo? Então ali representavam o quê? Eles espalhados. Ali o vale representava também o mundo. As nações para as quais eles estavam indo eram nações pagãs, que estavam mergulhadas no ocultismo, no paganismo, na idolatria. Por isso aquela visão daquele vale. Mas de acordo com esta visão, os moradores de Judá, muito provavelmente, se não haviam ido para o cativeiro, com certeza a profecia iria alcançá-los também, uma vez que a primeira leva de judeus de Judá levados para a Babilônia estava Daniel. Ezequiel também foi levado, para a Babilônia, ele estava no cativeiro e havia ainda milhões de pessoas que estavam em Judá, em Jerusalém. E a profecia dizia que eles também iriam para o cativeiro e também seriam espalhados por diversas nações do mundo. Então, aquelas nações, elas representam o vale. Um vale, lugar de perdição, símbolo de morte, símbolo de ocultismo, símbolo de trevas. Eles seriam levados para estas nações e espalhados, talvez nos vários cantos do mundo daquela época. As promessas de Deus, que eu acho maravilhoso no livro de Ezequiel, irmãos, é a forma como ele trabalha com conceitos relacionados à justiça de Deus e à graça de Deus. No livro de Ezequiel eu consigo ver aquela coexistência, aquela interação, aquela interdependência entre a justiça e a graça de Deus. Veja só, Deus fez a promessa dizendo que apesar daquele povo ir para o cativeiro por conta dos seus pecados, Deus estava prometendo na sua graça, na sua misericórdia. Olha, o povo estava experimentando o quê? A justiça, a vara da correção. Mas Deus, de forma alguma, deixou de amar esse povo. E Deus prometeu, irmãos, que ele restauraria o seu povo e retornaria este povo à sua terra natal. Só que a plenitude desta promessa, a totalidade desta promessa vai se dar quando Israel se converter ao Senhor ao término da grande tribulação, e logo a seguir dar-se início ao milênio. Então todos os judeus de todas as eras, espalhados sobre os 4 cantos da terra, retornarão para Israel. E Deus vai trazer sobre este povo um avivamento e um despertamento. E nós somos testemunhas de parte do cumprimento desta promessa que Deus, depois de quase 1800 anos, Israel vivia disperso pelo mundo, sem ter um espaço geográfico reconhecido como nação, no ano de 1948 foi reconhecido como uma nação soberana. Isso é a promessa de Deus para com este povo. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Nós já demos uma pincelada aqui falando acerca disso, que foram várias dispersações que houve deste povo. Foi primeiro a dispersação das tribos do norte, o reino do norte, e depois a dispersação ou a diáspora, né? O que é uma diáspora? É um povo que é forçado a sair da sua terra natal. Ou seja, no caso, nós vamos ver que o reino do norte ele foi forçado pela Síria, o reino do sul foi forçado pela Babilônia, e mais para frente nós vamos ver que nos dias de Jesus, ou depois de Jesus, 70 anos da era cristã, o povo mais uma vez se viu forçado a abandonar a sua terra natal, desta vez por conta do Império Romano.
as diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora, ou a dispersão de Israel, se deu por conta do Império Assírio. A segunda se deu por conta do Império Babilônico, tá certo? Aí, depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, houve-se um retorno do povo de Israel. Daí nós vemos o porquê que se refere aos judeus, às vezes, como judeus, e não como israelitas, porque foi a tribo de Judá que retornou. E aquelas outras 10 tribos de Israel que foram levadas cativos pela Síria, também parte retornou, mas a maioria absoluta viveu dispersa por aquelas nações. Talvez por uma escolha pessoal, por força das circunstâncias, eles decidiram não retornar para Israel. Haja vista que, durante o Império Babilônico, Medo-Persa, o Império Grego e até o Império Romano, nós vamos ver que o povo judeu prosperou, galgou posições importantes nesses impérios, tá certo? Então, houve um retorno deste povo da Babilônia, mas este retorno foi parcial. Então, ele não é o cumprimento pleno desta profecia. E no ano 70 da era cristã, o que se observa? Que eles foram dispersos novamente, quando o templo foi destruído e Jerusalém foi destruída pelo Império Romano, porque os judeus se rebelaram contra o Império Romano, que, como foi Nabucodonosor, veio com todo o ódio, com toda a ira, e este povo andou disperso por sobre a terra, sem ter mais o seu espaço geográfico, sem ter a sua soberania e sem ser reconhecido como nação. Renasce Israel. Como nós já dissemos anteriormente, passaram-se, na verdade, irmãos, quase 2000 anos. 1800 anos aproximadamente. Você só faz ideia do que é isso? Nosso Brasil tem pouco mais de 500 anos. Esse povo viveu quase 2000 anos dispersos. Mas em 1948 ressurge Israel enquanto nação, tá certo? A partir de então, dá-se início ao retorno dos judeus à sua terra natal. Mesmo esse retorno no ano de 1948, e daí a razão que eu compreendo, porque o Brasil ele não vai fazer parte das nações que vão guerrear contra o anticristo. Porque o Brasil, irmãos, foi a nação usada por Deus para o ressurgimento do Estado de Israel. Foi obra, para a glória de Deus, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU, ele foi determinante na votação para o ressurgimento do Estado de Israel. E este retorno se deu no ano de 1948, aí nós precisaríamos falar da guerra dos 6 dias de Israel, como aquelas várias nações árabes foi contra Israel e miraculosamente Israel foi salvo pelo Senhor. Israel é hoje uma das maiores potências do mundo na economia, na educação, na tecnologia, na qualidade de vida, é uma potência bélica, tá certo, querido? Então, a profecia dos Vale dos Ossos Secos, irmãos, nós estamos vendo ela se cumprir, porque foi a partir do ressurgimento do Estado de Israel. E o texto de Isaías fala, pode uma nação, um povo nascer, ouvir a existência, uma terra vir num dia? Israel surgiu em um único dia, a partir do ano de 1948, me parece que é dia 18 de maio de 1948. Mas a profecia ainda está em curso. Existem judeus nos Estados Unidos, judeus no Brasil, judeus em Portugal, existem judeus espalhados pelos 4 cantos da terra. Mas a profecia de Ezequiel afirma que quando o Senhor vier e soprar sobre eles o Espírito de vida, meu amado, eles vão estar todos reunidos em Israel, em Jerusalém, será a sede do governo mundial. Restauração nacional. São 2 etapas, irmãos, dentro da visão de Ezequiel.
De acordo com a visão de Ezequiel, a parte material e visível do corpo seriam as primeiras a ressurgirem. Então, qual que era a pele, ossos, nervos e tendões? Essa parte era a parte visível. É Israel tomando forma, os ossos se ajuntando, se agrupando. Então, Israel ele passou a reviver sobre a ótica política. A partir do ano de 1948, tá certo? Ali ele reviveu. Mas a restauração espiritual, porque eles continuam ainda não crendo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Eles estão aguardando a vinda do Messias e eles querem ver o Messias vindo com poder, glória, majestade como chefe de Estado. E Jesus virá do jeito que eles desejaram, meu irmão. Ele virá e vai pisar no Monte das Oliveiras, tá certo? E ali eles serão salvos, como nós já comentamos semana passada, do ataque do anticristo, ou da besta, do pequeno chifre, de Gog, Magog, com aquele poderoso exército. E Israel se converterá ao Senhor em um único dia, e chorarão a morte de Jesus, o que eles fizeram com ele, como chora pela morte de um unigênito, como chora pela morte de um primogênito. Quando fala de unigênito, está se referindo à natureza divina de Jesus. Mas quando fala que chora por um primogênito, está se referindo à natureza humana de Jesus. Amém? Eu estarei lá quando tudo isso acontecer, porque a igreja estará com Cristo e descerá com Cristo e Israel se converterá ao Senhor. Sobre o milagre do século XX. Você já parou para pensar que se passaram quase 2000 anos e a bola da vez veio cair nos nossos dias? Nós somos contemporâneos, testemunhas de uma profecia que levou quase 3.000 anos para se cumprir, porque Ezequiel foi antes do cativeiro, foi no período do cativeiro, no ano 600, somado com os 1800, dá 2.400 anos, veio se cumprir nos nossos dias. Nós somos testemunha, a partir do ano de 1948, do ressurgimento do Estado de Israel e a forma como Israel foi protegida por Deus, como a figueira floresceu. Então, nós vemos que houve de fato um milagre no século XX, dentro da agenda de Deus. Meu amado, nós somos a geração que verá a volta do Senhor. O testemunho de Deus para o mundo. Meu irmão, Israel é de fato um povo notável na terra. Veja só, Israel resistiu ao Egito, à Babilônia, à Pérsia, à Grécia, à Itália, à Alemanha nazista e tantas outras nações ao longo da sua história. Não há, nem na terra, nenhum outro povo que tenha sido tão odiado, perseguido e combatido por nações tão poderosas e tenha se mantido de pé. A única razão que a gente pode explicar de Israel ainda existir é porque é um testemunho de Deus para o mundo, que Deus tem algo especial. As mentes mais brilhantes deste mundo, irmão, seja na ciência, nas várias áreas do saber humano, são judeus. Os judeus já ganharam muitos prêmios Nobel, irmãos. A tecnologia, a ciência em Israel é algo tremendo, irmãos. Israel, ele combateu ou foi combatido, perseguido pelos maiores impérios mundiais que se tem notícia. O Egito com todo o seu poder, a Babilônia, a Grécia, a Itália, a Alemanha de Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões, que tentou destruir, aniquilar os judeus. Meu irmão, não há um outro povo semelhante a esse povo não, meu irmão, que foi protegido por Deus, parecia que não ia ressurgir, parecia que estava acabando a sua história, e Deus tem preservado este povo, porque Deus tem uma promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó: não te deixarei e não te abandonarei até que eu tenha cumprido
tudo isso que eu estou te prometendo. Irmão, Israel, ele é um testemunho da existência de Deus, da proteção de Deus, da fidelidade de Deus para com este povo. O status de Jerusalém entre as nações. O que nós precisamos compreender é que muitos povos e nações já intentaram dividir Jerusalém entre os judeus e os árabes, que é aquela briga constante ali. Quem vai conseguir estabelecer essa harmonia aí entre árabes e judeus será o anticristo, tá certo? E por isso que os judeus irão abraçá-lo até perceber quem ele é, que ele é o anticristo, o filho da perdição, o iníquo falado por Daniel. Israel é hoje, irmãos, uma das maiores potências bélicas do mundo. Israel possui a das maiores, se não a maior tecnologia bélica do mundo. Israel vende armamento, mísseis, escudo de proteção. Meu irmão, a tecnologia do mundo hoje bélico gira em torno de Israel. O exército de Israel é um exército que está entre os melhores e os mais capacitados do mundo. Sabe por quê? Porque historicamente esse povo, meu irmão, sempre enfrentou guerras, sempre enfrentou conflitos, sempre foi alvo do ódio dos seus inimigos. Então é um povo que tem no DNA, no sangue, um histórico de combates, de conflitos. E na Israel é uma das economias mais sólidas do mundo. Então nós vemos aí como é Israel. Isso foi no ano de 1948, nós estamos no ano de 2022, nós temos de lá para cá, me parece que 72 anos. Israel se tornou uma superpotência. Daí a razão do presidente Bolsonaro falou: olha o que Israel não tem e o que Israel é hoje. Olha o que o Brasil tem e o que o Brasil não é hoje. Ou seja, Israel, em 72 anos, se tornou uma das maiores potências do mundo. E o Brasil, com 500 anos, ainda está engatinhando. Meu irmão, Deus tem promessa com esse povo e feliz, bem-aventurado aquele que ora pela paz de Jerusalém. A restauração espiritual. O mundo cristão, irmão, os cristãos espalhados nos 4 cantos do mundo têm uma dívida histórica com Israel. O Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador, ele veio desse povo e abençoou todas as famílias da terra. Deus fez uma promessa para Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Daí a razão do diabo tentar destruir a família, desmantelar a família, querer estabelecer a ruína na família, porque a família é um projeto de Deus. Agora, apesar de os judeus ainda não terem reconhecido e aceitado a Jesus, irmãos, isso não quer dizer que não ocorrerá no futuro próximo. Isto se dará quando Jesus voltar em glória para Israel e para julgar as nações. Israel vai passar pelo avivamento, irmãos. O maior avivamento que Israel vai experimentar vai ser quando Jesus voltar no final da grande tribulação, que ele estará cercado por Gog e Magog, por várias confederações de países que irão contra Israel, e ali Israel vai clamar a Deus por socorro, porque ele estará sucumbindo ante esta colisão de nações. E Israel vai se converter e vai clamar fortemente, e Jesus vem atender a oração deles. Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, que vai fender ao meio, e dali Israel se converterá ao Senhor em um único dia, e chorarão e prantearão. Alguns até brincam, vamos dizer assim, alguém vai dizer: Senhor, esta é a sua primeira vinda ou é a segunda, como falam os cristãos? E eles vão descobrir: olha, eu já vim e vocês me crucificaram. Olha as feridas. Que feridas são essas? São as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus irmãos ou dos meus amigos. E eles chorarão, irmãos.
o quanto que eles rejeitaram, lutaram, perseguiram até cristãos, como Paulo foi perseguido, os apóstolos perseguidos pelos judeus, e eles se converterão, e Israel, durante o milênio, vai desenvolver o trabalho que hoje a igreja desenvolve. Israel vai influenciar o mundo com a sua fé, com o conhecimento de Deus. Há profecias que afirmam que 10 homens pegarão num judeu não para matar, dizer, fala-me do teu Deus, fala-me das maravilhas do seu Deus e me conte das grandezas do seu Deus. O mundo, irmão, estará em paz durante 1000 anos e Israel influenciará as nações acerca do conhecimento de Deus. Israel vai desempenhar o trabalho que a igreja hoje desempenha no meio de lutas e perseguições. Amém, queridos? Glórias ao nome do Senhor. Estamos encerrando aqui mais uma escola bíblica. O Espírito de Deus complete aquilo que nós não conseguimos em virtude das nossas limitações. Gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e próximo sábado, hoje é dia, não sei que dia que você vai assistir esta live, mas no próximo sábado, às 19 horas, véspera da escola bíblica, que normalmente é apresentada no domingo, no sábado eu estarei às 19 horas aqui no canal fazendo uma live. Você é o nosso convidado. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Meu Deus, fica conosco, dá-nos a tua bênção. Abençoa Jerusalém, abençoa Israel. Somos gratos ao Senhor por este povo, meu Pai, que já foi odiado, perseguido, combatido pelos homens mais poderosos da história. Mas todos eles estão na sepultura e o teu povo continua hoje. Nós fomos abençoados por conta deste povo que o Senhor separou para levar ao mundo o conhecimento de Deus. Fica conosco, meu Pai. Dá-nos a tua bênção, pois assim te oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Fique na paz. Deus abençoe. Em cada arrebatamento, já sabe, eu não estarei aqui e nem você também. Um forte abraço.